Oi, gente, paz do Senhor Jesus. Estou passando, já tem um tempinho que eu não deixo nenhum vídeo aqui no canal, né? Quero divulgar para vocês, nós estamos direto lá no Instagram, de segunda e sexta-feira nós temos live lá no Instagram, Pastora Lucinha, @Pastora Lucinha, né? Que tem muita coisa que vai te ajudar. E hoje eu falei de um assunto que é muito... Aliás, hoje não, vai ser uma série que a gente vai falar nessa semana a respeito do deixar ir. E como é difícil aplicar esse deixar ir. Mas antes da gente querer aprender como fazer tudo isso, né, aplicar esse deixar ir, nós temos que entender uma coisa. Primeira coisa que o filho pródigo, a parábola do filho pródigo nos ensina nesse deixar ir, o próprio pai nos mostra que nós esquecemos que nenhum relacionamento é construído com base de escravidão, tá? Primeiro, porque se o seu esposo não quer ficar mais com você, se ele quis sair de casa ou sua esposa quis sair de casa, ele entende que nesse momento, tudo que ele tem vivido ao seu lado é fato, tá, gente? Eu já passei por isso. Ele está sujeito a uma situação de escravidão. E uma situação de escravidão, assim como diz lá no livro de 1 Coríntios 7, versículo 15, fala aqui o seguinte, que essa situação de escravidão, ela não traz paz. Então, ela não traz paz nem para a pessoa que saiu de casa e muito menos para a pessoa que ficou em casa. Porque muitos relacionamentos, vamos supor, o esposo não sai de casa, mas ele está oprimido dentro de casa, né? E Deus, ele não tem a vontade dele, não é permissiva a esse ponto, né? Nós temos que entender que o nosso Deus, ele nos criou como? Ele nos deu livre-arbítrio. Outro fato que nós não podemos esquecer, que as pessoas esquecem, por exemplo, se ele saiu de casa é porque ele estava opresso, tá? Muitas das vezes, quando somos levados para o deserto, nós descobrimos que nós oprimimos tanto o esposo, porque na realidade, a gente deixa de amar a Deus sobre todas as coisas para amar o esposo. E quando nós amamos esse tipo de amor, oprime a pessoa, você quer impor tudo. E isso aí não traz a bênção de Deus, não traz. E nós esquecemos disso, né? Você precisa entender uma situação que é prática. Quando nós casamos, você acha que um papel te dá o direito daquela pessoa ser sua, ou você ser daquela pessoa, tá? Primeira coisa, de deixar ir. Ninguém é de ninguém. Seu esposo, meu esposo, você acha assim, você toma ele como uma propriedade. E não é. Nós somos propriedade do Senhor Jesus. Você foi levado ao deserto para se lembrar que você é propriedade do Senhor Jesus. Que o seu esposo é propriedade do Senhor Jesus. Isso é fato. Só quando nós reconhecemos isso é que as coisas começam a se encaixar, é que nós começamos a caminhar em meio a esse deserto, tá? Então, entenda, primeira coisa, quando uma pessoa ela está sujeita à escravidão, ela não tem paz. Pastora, mas eu não colocava meu esposo a uma situação de escravidão. Muitos relacionamentos hoje são construídos em cima disso, porque você quer impor todas as coisas, você quer definir a hora que a pessoa vai chegar, a hora que a pessoa vai sair, e nada disso funciona. Todo relacionamento é baseado em conquista, tá? Relacionamento imposto. Não, nem o próprio Jesus, ele não nos ensina assim. Você vê que o próprio Jesus, ele nos deu livre-arbítrio.
Ele nos dá o caminho estreito e o caminho largo. E ele diz, ó, eis que põe dentro de vós o que é a bênção e a maldição. Né? Quer dizer, ele nos dá livre-arbítrio para a gente escolher. E muitas vezes dentro do relacionamento, porque você acha que é casado, aí você quer dizer o seguinte, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso não funciona, é uma lei de conquista, nós devemos conquistar e não impor. Então, muitos relacionamentos, eles chegam ao final por causa disso. Ou até mesmo você lança aquela outra pessoa nos braços da amante, nos braços da OM ou do OH. Como? Porque você quis impor a situação. Você já observou que muitas das vezes o marido, o cônjuge, ele tem prazer de ficar com a OH, com a OM ou a OH, né, vice-versa? Por quê? Porque eles não impõem nada, eles não oprimem, né? E Satanás, ele é muito astuto, né? Aí muitas vezes é o nosso erro. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser desobediente, que você desobedeceu ao seu marido de forma alguma. Eu estou falando que é uma relação de conquista. O próprio Jesus, ele agiu assim conosco, né? Quando ele nos dá o livre-arbítrio. Por exemplo, você serve a Deus, você não serve a Deus porque você é obrigada. Você serve a Deus porque você é obrigada. O Senhor te colocou em pouso, olha, se você não me obedecer, eu vou te matar. Não. Você serve a Deus porque você ama. É uma relação de conquista. Ele te conquistou. Você, entenda isso, ele conquistou o seu amor, o seu respeito, ele conquistou porque ele é Deus, né? Não tem nada de que por imposto. E o Senhor, ele nos ensina que o nosso relacionamento também na horizontal com as pessoas tem que ser dessa forma. Porque se existe algum relacionamento com base de escravidão, ele não tem paz. O Senhor não abençoa esse relacionamento. Ele não traz paz nesse relacionamento, né? Então, deixar ir é justamente isso, é você entender. Entender. Se a pessoa não quer agora, você não pode obrigar. E se tem um ensinamento para mim, que eu estava oprimindo a pessoa, estava expondo a pessoa num estado de escravidão, ou vice-versa. Amém? Então, eu fiz esse vídeo bem curtinho para que você possa entender. É uma série que a gente vai estar fazendo lá no Instagram, tá? Pastora, por que você não faz aqui no YouTube? Vou te ser bastante sincero, porque no YouTube você tem que ter mais inscritos. Eu não tenho tantos inscritos aqui no YouTube. Mas eu não estou aqui em busca de muitos inscritos. Eu estou em busca aqui de fazer a obra de Deus para aquelas pessoas que precisam de ouvir a verdade e aquelas pessoas que o Senhor me destinou. Se você está aqui, está me ouvindo nesse vídeo, é porque o Senhor me destinou a falar para você. Para você. Se você acha que essa palavra vai servir para abençoar a vida de alguém, ou que seja uma pessoa que o marido saiu de casa, a esposa saiu de casa, ela não sabe por que ela tem que aplicar ou deixar ir, ou o marido está dentro de casa e a pessoa está sofrendo está sofrendo nessa área e você acha que você pode abençoar essa pessoa, então encaminhe esse áudio para a pessoa. Encaminhe. E eu quero te convidar a você, toda segunda, toda sexta, às 18 horas, lá no Instagram, @pastora Lucinha, para você estar acompanhando justamente essa série Deixar Ir, né? Por que eu tenho que deixar ir? Como que eu tenho que proceder, né? Nós temos muito que aprender, né? Quem já conhece um pouquinho da minha história sabe que eu fiquei 2 anos no deserto. Deus restaurou minha casa, meu relacionamento. Hoje nós somos pastores de uma igreja onde nós fazemos um tratamento para a vida sentimental.
E eu creio muito que pela misericórdia do Senhor Jesus, nós temos muito para tentar orientar, não só pela minha experiência, mas também porque eu tenho muito que aprender e a gente aprende junto, né? E aplicar, deixar ir, primeiro é entender que você não é prioridade do seu marido e seu marido não é prioridade sua. Por isso você deve aplicar o deixar ir, aplicar, mostrar para o Senhor que você entende isso, que você entende isso. É uma relação de confiança ao nosso Deus, porque se seu esposo não é propriedade sua, ele é propriedade do Senhor Jesus. Então você está entregando ele nas mãos do Senhor, né? E é o próprio Deus que vai fazer, que vai agir no mundo espiritual com tudo aquilo que ele tem para fazer na vida do seu esposo, da sua esposa. Então, aprenda primeiro, deixar ir é eu entender que eu não sou prioridade do meu esposo e meu esposo não é propriedade, perdão. E meu esposo, eu não sou propriedade do meu esposo e meu esposo não é propriedade minha. Por isso eu tenho que deixar ir. Esse é o primeiro ensinamento. Essa é a primeira coisa que eu tenho que entender para que as coisas venham fluir para mim nesse deserto. Porque quando eu entendo que ele não é minha propriedade, ele é propriedade do Senhor Jesus, eu estou tirando ele de um jugo de servidão, de escravo, de meu escravo. E assim eu vou dar paz para ele e eu vou ter paz também no meu espírito, porque todo relacionamento entre homem e mulher, ele precisa ter a paz que vem do Senhor. E a paz que vem do Senhor, existe entrega, tem que ter entrega, relacionamento de entrega ao Senhor Jesus. Amém? Essa é a minha palavra. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida. E em nome de Jesus, sexta-feira nós estamos de volta lá no Instagram, @pastora_Lucinha. Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal, nos abençoe a vida de alguém que precisa ouvir essa palavra. Não só a pessoa que está no deserto, que o marido já saiu de casa, mas são muitos relacionamentos hoje que são destruídos por causa de detalhes que vão ser precioso para mim e para você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.